Histórias que inspiram. Hoje você vai conhecer a do Everton, um empreendedor de Minas Gerais que foi balconista de farmácia, trabalhou na indústria farmacêutica, trabalhou na distribuição e hoje tem a sua própria drogaria. A história do Everton pode ser uma inspiração para a tua história. Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal da Farma Contábil. Tá no ar mais um Descomplica Farma e hoje para falar de um tema que eu amo, que é empreendedorismo no varejo farmacêutico. Mas antes de seguir para o nosso conteúdo, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e siga também o perfil do Descomplica no Spotify. Todos os episódios estão disponíveis lá em formato podcast para você. Eu adoro contar histórias, principalmente de empreendedorismo no varejo farmacêutico. E hoje, no Descomplica Farma, nós vamos conhecer a história do Everton Luiz de Oliveira Guimarães, proprietário de farmácia na cidade de Caeté, Minas Gerais. Everton, seja muito bem-vindo ao Descomplica Farma. Que prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Viviane. Prazer é todo meu estar participando do seu programa, do qual eu já sou fã, já acompanho há muito tempo. A farmácia fica em Caeté, Minas. Qual o nome da farmácia, Everton? Líder Drogaria. A gente aqui fica na Líder cidade Drogaria. de Caeté, Minas Gerais. Tem a Serra da Piedade aqui, é a região metropolitana de Belo Horizonte. A gente está bem próximo aqui de Belo Horizonte, a cerca de 50 quilômetros aqui. E é uma Ah, tá cidade acolhedora, pertinho. uma cidade deliciosa, tem uma veia histórica muito grande, pessoas fantásticas que moram aqui também, um povo muito acolhedor. Aconselho quem não Ó, eu conhece não Caeté, quando estiver visitando Minas Gerais, dê uma conhecer. passadinha aqui para conhecer nosso centro histórico, nossas belezas, nossas comidas naturais aqui. Eu não sei se você sabe, mas eu moro em Minas Gerais. Ah, você mora em Minas? Qual Moro, eu cidade? moro. Adivinha? Olha a gente fofocando aqui no meio do programa. Belo Horizonte? Não. Não, Tiradentes. Tiradentes? Ah, que próximo aqui, deve estar a cerca de 70, Tiradentes. 80 quilômetros aqui de Caeté, ué. Tiradentes. Eu sou do Rio de Tiradentes Janeiro, mas também, eu ó. tô vivendo nesse paraíso aqui já tem um tempinho que eu Tiradentes é uma cidade escolhi. deliciosa. Tem um festival de É, culinária aí de Tiradentes também, no qual eu tem. tô doido para mim ir. Até hoje eu não consegui ir, mas como é que chama? Festival de Cultura e Gastronomia de Cultura e Tiradentes. gastronomia. Eu sempre vejo na É isso televisão, aí. ainda vou aí. O dia que eu for aí, talvez a gente se encontre aí, né? No festival. É só você me dar uma ligada. Certeza. E olha só, o pessoal que está assistindo aqui, tá vendo como Descomplica Farma também é cultura, também é turismo. Muito bom, muito bom. Vamos para o nosso tema, vamos falar sobre a história do Everton, um empreendedor de sucesso, cliente da Farma Contábil. Conta pra gente, Everton, como você se tornou dono de farmácia, porque eu sei que você fazia outra coisa antes. E Sim, aí você sim, sim. resolveu empreender no varejo farmacêutico. Conta essa história pra gente. Então, eu comecei no varejo farmacêutico ainda muito novo, como balconista de uma rede local aqui, da região de Caeté. Eu tinha 17 para 18 anos na época. E aí foi o primeiro contato que eu tive com o universo de medicamentos, né? Fiquei um tempo nessa rede, saí, fui fazer outras coisas, mas em um certo momento da minha vida eu acabei lá por volta dos meus 23 para 24 anos, eu acabei voltando para o mercado de medicamento. Por ocasião do Uhum. destino aí, não sei, eu acabei voltando para o mercado de medicamento como representante lá no grupo CIMED. Tinha uma linha lá, e aí eu peguei essa linha para poder estar representando. Era uma linha nova deles lá, eu peguei essa linha para estar representando. E aí do grupo CIMED, logo depois eu me transferi para o grupo Santa Cruz, para a distribuidora, né? Santa Cruz, que é um dos maiores distribuidores de medicamentos do Brasil também, que lá também foi uma escola. Trabalha com uma outra linha de medicamentos, né? Mas, de fato, foi uma escola para mim, onde eu aprendi muito lá com os supervisores, com os diretores. E aí, no meio desse caminho, surgiu a oportunidade de abrir a Líder Drogaria. Como que surgiu essa oportunidade? Eu tinha
Na ocasião, um amigo meu estava querendo empreender, buscando empreender, e ele sempre, a gente sempre trocava muita ideia sobre o que fazer, né? O que fazer, o que nós vamos fazer? A gente tem que fazer alguma coisa junto, o que que a gente vai fazer? E aí, na ocasião, a gente conversando, eu falei, ué, eu acho que eu sei vender remédio. Então, e eu acho que a cidade precisa de uma farmácia com uma proposta diferente do que está sendo praticado aqui hoje em dia. Uma farmácia mais Hum, focada em serviço, com serviço de mais qualidade, focada realmente em preço mais competitivo, para trazer mais acessibilidade. É o que eu vejo hoje aqui na nossa cidade, que eu acho que caberia a gente abrir uma farmácia com esse propósito, né? Com esse propósito, né? Uma drogaria com essa proposta de serviço. E aí a gente juntou e resolveu empreender. Nós dois juntos, né? Junto com a minha uhum, esposa. Minha esposa trabalhava numa outra empresa, ela também se desligou para poder vir empreender com a gente. E aí a gente sim. abriu a Droga Líder na época, que logo depois, por saber que já existia uma rede com esse nome, Droga Líder, lá no Triângulo Mineiro, a gente trocou o nome para Líder Drogaria. E aí estamos aí até hoje. Os sócios hoje não estão mais comigo, infelizmente, porque tinham propósitos diferentes, mas eu segui com o mesmo propósito desde o início e eu e minha esposa ainda estamos aqui Estão fazendo, juntos. estamos juntos aqui fazendo a farmácia acontecer. Você disse que você desejava abrir uma farmácia com uma proposta diferente do que já existia em Caeté. Você falou em serviços, é um pouco do que a tua farmácia faz hoje, por exemplo. O que Sim, a sua sim. farmácia tem de diferente das outras farmácias da sua cidade? Eu falo que nós temos três pilares, né? É, preço, serviço e atendimento, né? Então, assim, a gente tem um serviço muito forte de entrega aqui na nossa cidade, desde quando abrimos, né? A gente sempre focou muito no delivery por entender que era uma falha dos nossos concorrentes aqui também. Eles tinham um tempo médio de entrega aí de, às vezes, 2 horas, para se ter uma ideia, numa cidade pequena. Então, assim, a gente entendia que esse serviço era muito falho. E aí a gente entrou com a proposta de ser bem forte no delivery, e de fato a gente conseguiu alcançar esse objetivo. Hoje a gente é a farmácia mais forte de delivery na nossa cidade aqui, a gente entrega muito e muito rápido, por sinal. São E depois quantos habitantes? tem 42 mil habitantes. 42.000, tá. 42 mil habitantes aqui na cidade. O último censo, se eu não me engano, foram 42 mil habitantes. Não me lembro agora do número exato, Viviane, mas Não acredito tem problema que. não, é só para a gente ter uma noção mais ou Sim, sim, menos. acredito que foi isso, 42 mil habitantes. Então, assim, é uma cidade pequena e o Uhum. serviço não era prestado da melhor maneira. Então, a gente entrou desde o início com essa proposta, nos posicionamos muito com o nosso preço e o nosso serviço e o atendimento, que é mais, nosso atendimento, a gente procura ter um atendimento muito mais humanizado. Então, até por ser Certo. uma cidade pequena, a gente conhece todo mundo, né? Aquela cidadezinha que você, oi, tudo bem e tal, Dona Maria, seu João. Então, a gente conhece o nosso cliente, a gente conversa com ele, a gente sabe, às vezes, da vida do nosso cliente, do que ele precisa. Então, o nosso atendimento é extremamente humanizado. Uhum. E conta para mim quais foram os desafios iniciais de abrir a sua farmácia e se hoje você já considera esses desafios superados. Porque a gente sabe que abrir uma farmácia no Brasil não é fácil, é extremamente burocrático. Conta pra gente como foi o seu processo. Foi bem complexo, viu? A gente demorou 6 meses, 7 meses, se eu não me engano, para conseguir abrir a farmácia, entre constituição de CNPJ, adequação regulatória, né? Então, se eu não me engano, Uhum. se não me falha a memória, na época foram em torno de 7 meses. E foi um momento muito difícil, porque a gente estava ali com um recurso inicial bem contado e quase que a gente nem conseguiu, por causa desse impasse regulatório. Mas graças a Deus deu tudo certo. Abrir uma farmácia é sempre muito difícil. Eu tinha uma experiência comercial muito grande, mas
não entendia nada do regulatório. Então, na época que a gente foi abrir a farmácia, eu procurei uma amiga minha, de uma cidade próxima aqui de Santa Luzia, ela farmacêutica, já com farmácia constituída, era uma cliente minha também quando eu trabalhava de representante, e aí ela me deu muita força, sabe? Ela foi me orientando, você tem que fazer isso, você faz esse cadastro aqui na Anvisa, para você tirar a AF, tem que esperar a publicação, e foi me dando todo aquele passo a passo ali, que no decorrer do tempo também a gente foi entendendo melhor os processos, e hoje eu acredito que já está mais fácil. Se for para abrir uma segunda loja, eu acredito que eu não vou ter tanto problema mais quanto na primeira. Eu vou aproveitar o seu comentário do regulatório e vou sugerir para você que está assistindo o programa dar uma olhada e assistir depois também esse episódio que está aparecendo aqui para você, que é um episódio que a gente fez, eu e Bruno, fizemos com a Betânia Alhan, que é uma farmacêutica especializada em assuntos regulatórios, e nesse podcast foi até na segunda temporada do Descomplica PharmaCast, não no Descomplica Pharma. A gente gravou em estúdio esse conteúdo com a Betânia. A Betânia detalha o passo a passo para legalizar uma farmácia no Brasil, então aproveita, depois da entrevista do Everton, corre para lá e assiste esse episódio de legalização de farmácia que está super completo. Mas aí eu te pergunto, Everton, hoje, praticamente 7 anos depois de abertura da sua farmácia, você faria alguma coisa diferente do que fez há 7 anos atrás? Com certeza, com certeza. Eu acho que eu estudaria mais a parte regulatória, inclusive aproveitando aqui, mandar um abraço para a Betânia, que eu tive a oportunidade de conhecer lá em São Paulo, na Abradilã, e é uma querida, uma pessoa Betânia, totalmente abraço para solícita você. e disposta em ajudar a gente. Com certeza, tenho muita admiração por ela. Para mim, uma das maiores farmacêuticas do Brasil, assim, eu acho que ela é sensacional no que ela faz. Bom, na sua opinião, depois de toda a sua experiência, né, não só como empreendedor, como dono de farmácia, mas também como representante, como um funcionário de uma distribuidora, na sua opinião, o que torna uma farmácia competitiva nos dias atuais? Eu acho que principalmente para o pequeno, que às vezes não tem tanto recurso para investir em um mix tão grande, né? A gente sabe que o mix é muito importante para deixar a farmácia competitiva, mas muitas vezes quando você vai iniciar ali, você não tem todo aquele recurso, você tem que ter um mix um pouco mais enxuto e mais assertivo. Então é focar no que você é bom, cara, é atender o melhor possível. A gente sabe que as grandes redes hoje investem muito em tecnologia para poder estar mais próximo do cliente, mas que muitas vezes não conseguem, né? Tá tão próximo do cliente quanto o cara que é independente, que é do bairro, que é da cidade, que é ali daquele local. Então, assim, focar muito no atendimento, focar muito no serviço, focar no preço. Então, assim, estar aí associado a alguma rede associativista, né? Hoje a gente tem várias aí que representam, que estão no setor, e elas vão te trazer muitos benefícios. Assim, olhar sempre para a tecnologia, ter a mente muito aberta, porque hoje você tem muito recurso tecnológico, você tem muitas empresas que fazem um trabalho fenomenal aí em relação a dados, que podem te entregar muita coisa com baixo investimento, sabe? Assim, eu sou entusiasta de tecnologia. É, hoje eu tenho cerca aí de 3 ou 4 empresas que me fornecem tecnologia fora do meu sistema matriz, sabe? Do meu sistema padrão aqui de venda Do de PDV medicamentos. de loja, Isso, do e seu o meu sistema PDV de de loja. Eu PDV, ainda do tenho seu mais ERP, 4, eu acho que fala, né? ainda tem mais 4 empresas aqui que me fornecem tecnologia, dados para me poder analisar o mercado e me posicionar bem perante a concorrência. Você disse até que está contratando uma ferramenta de precificação inteligente. Sim, sim, a Então você é um gente. cara que está sempre antenado no que a tecnologia pode te oferecer. Hoje em dia não dá para a gente fazer a gestão de uma empresa sem olhar para o aspecto tecnológico como apoio para as atividades que a gente precisa desenvolver, concorda? Concordo plenamente. Hoje em dia você tem que ter uma ferramenta assim, eu acho que inicial assim. Hoje nós temos aqui uma ferramenta específica para cotação. Então a gente tem essa ferramenta aqui de cotação.
A gente tem essa ferramenta que a gente está implantando agora de precificação. A gente tem uma ferramenta de controle de conversas via WhatsApp. Então, é uma ferramenta que gerencia as entradas ali e faz esse controle ali dos clientes que estão conversando, para que a gente não deixe um cliente esperando mais tempo do que o outro e consiga ter um atendimento mais humanizado também. E a gente está implantando também agora, junto com a rede que a gente faz parte, um BI, que já vai trazer informações precisas de acordo com a Close-Up e com a IQVIA sobre o mercado em que a gente está inserido. Então, ele já vai fazer a leitura do que a gente tem na loja, vai fazer a leitura do que o mercado necessita, do que o mercado pede, e vai ver se a gente está dentro ali do que o mercado precisa de maneira instantânea, assim, sabe? Então, assim, não tem como hoje você trabalhar sem algumas, pelo menos duas ou três dessas ferramentas aí, sabe? E você, conta pra gente nos comentários o que está achando desta entrevista, deixa o seu like, compartilhe, isso é muito importante para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante para você. Mas não acabou. No próximo episódio eu continuo a minha conversa com o Everton, nós vamos falar sobre liderança, ele lidera 10 funcionários, vamos falar sobre associativismo, há pouco tempo ele migrou para o associativismo e vai contar aqui pra gente quais estão sendo os resultados disso e vai falar também sobre economia tributária. O Everton é cliente da Farma Contábil, mudou de regime e tem coisas boas para trazer para a gente. Então, no próximo Descomplica, a gente conta aqui com a sua audiência. Muito obrigada pela sua companhia. Até lá. Tchau, tchau.